Tudo no controle de Deus. Né, assim, e falar de fé, como eu tenho falado aqui com as meninas, é muito bom falar sobre fé. É algo que é bastante amplo, né? Então, inclui muitas coisas, exercendo a fé. Então, eu sei que essa noite não vai ser diferente do que tem sido, que Deus tem falado com cada uma de nós, cada pessoa que vem, que fala, que testemunha. Então, hoje nós vamos ouvir a nossa irmã Juliana. Tadinha aqui, glória a Deus. Vamos orar pela vida da Juliana, estenda suas mãos, esteja abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida, meu Deus, da tua filha diante do Senhor. Deus, tudo aquilo que o Senhor já falou com ela, testemunho de vida dela, Pai, a experiência dela com o Senhor, meu Deus. Que ela venha, passar aqui nesta noite, meu Deus, com graça, com autoridade, com unção vinda do alto, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu já repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. E nós, Deus, como igreja do Senhor, nós abençoamos a vida dela, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz a todas. É com muito honra eu recebi o convite da pastora e confesso para vocês que não é fácil. E logo quando eu cheguei aqui, no início do culto, o Senhor já havia falado, né? O Senhor já começou, a evangelista Bruna não sabia, mas o Senhor já começou a falar através dela e através também dos louvores que foram entoados. E eu vou falar um pouco diferente, né, das ministrações, é sobre exercendo a fé. Eu falo, muitas das vezes eu falo, não sei se alguém já escutou eu falando, mas eu falo que a fé, ela anda junto com a obediência e a confiança. Se você não obedecer, você não vai conseguir escutar o Senhor. E se você não confiar, aquilo que Ele quer para você não vai ser executado. Então você precisa plenamente confiar nele, ter fé. E com isso, eu coloquei o significado de obediência. É um ato ou feito de obedecer, qualidade ou estado de obediente, tal submissão a algo ou alguém e sujeição. Na Bíblia, é uma forma que temos para glorificar a Deus. Então, a obediência, ela é uma forma de a gente glorificar o nome dele. A confiança é crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição, crédito e fé. Na Bíblia, a obediência é obedecer de boa vontade, mesmo sem conhecer os resultados. E a fé, confiança absoluta em alguém ou em algo. A gente, né, no caso, é alguém que é o próprio Deus. Eu confio plenamente nele, em todas as circunstâncias da minha vida. E eu vou começar, né, lendo a palavra em Gênesis 16, do 1 ao 14. Amém? Sara, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor, Deus, não me deixa ter filhos, tenha relações com minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E ela
lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Saraí, sua dona. E Saraí disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora sabe o que ela está grávida? Ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça ela o que quiser. E Saraí começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor, que encontrou no deserto, perto de uma fonte que ficava no caminho de Sur, a perguntou: Agar, escrava de Saraí, de onde você veio? E para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente, e ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor, Deus, ouviu o seu grito de aflição. Amém? Confesso para vocês que a gente escuta, né? As pessoas falando de fé, falam de Abraão. Sempre as pregações são sobre Abraão, porque Abraão era o pai da fé. E ele está como os heróis da fé, né, no livro. Mas eu orando o Senhor, desde o dia que a pastora falou, eu orando o Senhor, e o Senhor começou a falar de Agar. Como assim, uma escrava egípcia? É um pouco diferente, né? A gente falar dela, porque não fala-se muito dela. Mas nessa história, né, Abraão compartilhou com Sara que Deus havia prometido a ele, né? Deus prometeu uma grande nação, que está em Gênesis 15, 2-4, não vou ler. E ela compartilhou com ele, né? E o tempo se passou, e ela começou a ficar de muita idade, né? Foi se passando o tempo. E ela começou a desacreditar nas promessas que Deus fez para Abrão. Nesse tempo, ele não tinha sido ainda mudado o seu nome. Então, ele chamava Abrão. E ela, Saraí. E aí, os anos eles se passaram, e ela começou a ser rixosa, começou a ter muita ansiedade com aquela situação. E aí ela propôs ao seu marido, né? Vou dar uma ajudinha para Deus, né, gente? Às vezes a gente é assim, fica querendo dar uma mãozinha para Deus no propósito que a gente tem. E com o Senhor não tem isso, é Ele. É Ele, é só Ele. Nós não temos que dar a mãozinha para ninguém, nem para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Antes de você nascer, Ele já sabia do seu propósito. Então, tem o seu antes de ser fecundada na sua mãe, tem o propósito, que é o processo, e o fim, que é Ele. Mas Ele sabe de toda a trajetória. Você não sabe, mas Ele sabe. Então, nós temos isso. Então, nós precisamos de quê? Confiar plenamente. Às vezes, Deus faz promessas e nós não sabemos esperar. Estava demorando, e Sara não aguentou esperar. Quis dar uma ajudinha. E aí ela propôs para o seu marido para se deitar com Agar.
uma egípcia, ela era sua serva, ela foi dada como serva para ela, de presente para ela. E aí, nesse mesmo tempo, ela conseguiu engravidar. Quando ela soube que estava grávida, ela começou a desprezar a sua ama, a sua senhora. E aí Sara ficou desesperada. É isso que a gente faz, é isso que nós fazemos. Às vezes nós não sabemos esperar o tempo do Senhor e a gente começa a desesperar. O que está acontecendo? Deus não está me ouvindo. E eu imagino que Sara também, naquele tempo, foi dessa maneira. E aí, ela, com isso, ela indagou o seu marido, colocando ele na parede para ver o que ele ia fazer. E ele falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com essa situação. Quem fez essa situação foi você, não foi eu. Ela é sua, então decida o que você vai fazer. E aí ela foi e começou a humilhar. Humilhou ela de de uma maneira tão grande, que ela fugiu. Agar fugiu para o deserto. E ali, ela estava ali perto de um ribeiro, de um poço, né? E o anjo olhou para ela e a chamou. Perguntou ela quem ela era, da onde que ela estava vindo e quem era. E aí, ela falou que estava fugindo da sua senhora. Às vezes, irmãs, nós queremos fugir dos problemas. Às vezes, o Pai coloca esses problemas para nós solucionar. Não empurrar ele, não fugir dele. Então, nós fugimos da rota do propósito. Fugimos completamente. E aí o anjo, em algumas versões, fala anjo em A maiúsculo. E em estudos que eu vejo, falam que o anjo, com A maiúsculo, era Jesus. Então, isso me arremete. O próprio Jesus olhou para ela. Ele olhou para você, ele olha para você todos os dias. E o mais interessante, na beira de águas, rios, ele é rios que cura. E ali naquela situação, Agar estava ferida, machucada, e não queria passar por aquilo de novo. Mas, olha para você ver como que é as coisas do Senhor. Ela, como Abraão, ela era egípcia, então Deus não tinha propósito, não tinha promessa para eles, para os egípcios, porque eles adoravam outros deuses. Deus só tinha comprometimento com Israel. Então, o anjo olhou para ela com compaixão. Ele olhou. Então, naquele momento ali, eu pensei assim, Senhor, e aí ele foi e olhou para ela com compaixão, com amor, e disse a ela para voltar. Volta, filha. É isso que o Senhor está falando hoje. Volta. Volta para a rota do seu propósito. Volta. Ela foi humilhada. Ela poderia muito bem não voltar. Fugir para o deserto, morrer, não sei o que iria acontecer com ela. Mas ela soube escutar. Ela confiou. Ela foi obediente à voz do anjo que era o Senhor. E ela voltou para o lugar de humilhação de novo. E o anjo pediu para ela se sujeitar à sua senhora. A Bíblia não fala se ela foi humilhada, mas eu creio que sim, que como ela voltou, né? Muitas das vezes isso acontece no nosso cotidiano. As pessoas humilham mesmo, não tem jeito. Quer ser maior, como é o Senhor, como ela era a senhora dela, então ela queria ser superior.
E aí Agar se sujeitou e voltou para aquele lugar no processo. Isso me arremete à fé dela. Agar teve mais fé do que Sarai. Sarai teve a promessa. A promessa era para Sarai, não para Agar. Agar só entrou no roteiro por causa da desobediência de Sara. Mas isso não impediu de Deus abençoar ela. E o mais interessante, ela creia no Senhor. Por quê? Porque a convivência com Abraão, com aquele povo, né, de Deus, ela escutava quem era o Deus. Então, ali no deserto, ela tinha certeza quem estava falando com ela. Sabia. E às vezes, Deus está falando com a gente. Deus está mostrando o caminho, apontando, volta, faz diferente, faz novo. Se sujeita à humilhação, porque eu vou te honrar. Aleluia. E aí ela voltou. Não sabemos o tempo, nem como aconteceu, como ela ficou. E aí, aleluia. Aleluia. E aí o anjo fez uma promessa para ela ali, né? Naquele lugar. Que ali dentro do ventre dela tinha um menino. Uma nação sendo gerada dentro dela. Mesmo ela não merecendo. Mesmo ela sendo uma serva. Às vezes nós achamos que não merecemos. Às vezes nós se colocamos no lugar de Sarai. De Agar. Como mera serva. Como desmerecedora do Senhor, das coisas, dos planos, dos projetos dele. Mas nesta noite o Senhor fala que você é merecedora, sim. Mas não fuja da rota. Não fuja do seu propósito. Não saia daquilo que Deus colocou no seu coração, porque está difícil. Tá. Não é fácil. Deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Deserto é lugar de aprovação. Ali nós somos aprovados pelo Senhor. Ele sabe, mas Ele permite você passar, para você amadurecer. E quando chegar no tempo da vitória, você está forte o suficiente, firmada nele, nas águas. Aleluia. Firmada nele, para se cumprir o seu propósito, independente de tempo. Porque o tempo não é seu. Há tempo para todas as coisas. A evangelista Bruna falou aqui. Há tempo para todas as coisas na sua vida. Às vezes você acha, está demorando demais. Deus falou que eu ia ser uma pastora. Mas e aí, como é que vai ser? Se sujeite à sua pastora. Se sujeite aos seus subordinados. Superiores, aos seus superiores, porque ali Deus está colocando eles para te ensinar, para ter um ensinamento. Aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de cura. Eu creio que Sarai, naquele momento, ela estava doente. Então, ela não conseguiu ouvir a voz do Senhor. Ela não conseguiu concretar aquilo que Deus queria na vida deles. Porque eles eram casados, eles eram um só. Eles eram um só. Às vezes, a gente acha que o propósito está só
numa pessoa. Não. O propósito está ligado, porque você é uma carne com ele. E o propósito de Abraão estava com Saraí. Só que ela fugiu. Ela não quis saber. Amém? E aí, anos se passaram, né? E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Ele era Abrão, virou Abraão. Nesse tempo, fala-se que... deixa eu só sincronizar aqui. Aleluia. Vou voltar lá, irmãos. No versículo 13 eu não disse, mas era para ter falado. Então Agar deu ao Senhor este nome, Deus que vê. Ele é o Deus que te vê. No louvor tinha Deus que te vê. Isso porque ele havia falado com ela. E havia perguntado a si mesma, será verdade que eu vi aquele que me vê? Ela ainda indagou. Por isso que esse poço, né, que ficava lá, foi chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu filho a Abrão e ele pôs o menino o nome de Ismael. Deus já havia prometido para ela. E naquele momento ela deu. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E quando que foi a promessa dele ser cumprida? 13 anos, praticamente. Então, Sara sofreu 14 anos a mais. Às vezes, se você tentar dar mãozinha, é igual aquilo que eu falei. Quando você foi fecundado, o processo e Deus. Você pode estar ali já próximo do seu processo. Quase chegando naquilo que Deus fez. Aí você tenta dar uma mãozinha, volta tudo de novo. Aí você volta no processo tudo de novo. O pastor Paulo estava... Domingo. O pastor Daniel que estava aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Que, às vezes, quando se repete provas na sua vida, é porque você não foi aprovado. Então, você volta de novo para ser aprovado. E Deus está falando nessa noite. Você vai ter que voltar de novo. Refazer de novo a rota. Para você ser aprovada. Te deu um tapa, vira outra face. E é assim que ele faz. Ele sabe. Mas é necessário você passar por isso. É necessário para você amadurecer espiritualmente. E aí, eu vou pular aqui para Gênesis 21, que fala do 14 ao 18. Dei uma puladinha aqui, porque senão fica muito longo. No dia seguinte, Abrão se levantou de madrugada e deu a Agar comida, um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que ele fosse embora. E agora foi embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali.
ela estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou a Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí, onde ele está. Vamos, levanta o menino e pega-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu Israel para beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arrumou uma mulher egípcia para ele. Essa é a parte que nós já chegamos no final, né? No final não, no meio do processo. Porque, mais uma vez, Sara mandou Agar para o deserto. Mais uma vez ela expulsou ela. Por quê? Porque quando, na história fala que quando Isaac foi desmamado, eles fizeram uma festa para ele. E Ismael, ele viu aquela coisa, todo mundo dando atenção para aquele menino e se sentiu rejeitado. Com isso, ele começou a atacar o menino. E Sara viu, não gostou daquela situação toda que estava acontecendo ali. E aí ela falou com o seu marido, né, Abrão, para mandar embora. E naquela situação ali ele não gostou. Abrão não viu que era bom aquela situação. E aí Deus veio e falou com ele para deixar. Porque Deus viu que Sara, se continuasse daquela maneira, ela ia continuar murmurando. Era uma mulher rixosa, uma mulher que reclamava. Então, muitas das vezes, irmãs, nós estamos no nosso lar, ali, e reclamamos demais de qualquer coisinha. O marido chega com sujo, aí com o pé sujo em casa, acabou de limpar, a gente está reclamando. Reclama não. Muitas das vezes, os filhos da gente chegam para abraçar. E a gente não dá importância. Não faz questão. Começa a reclamar. Fala que o menino é chato. Está importunando. Não. A gente tem que, como servas do Senhor, a gente tem que começar a escutar. Parar um pouco e ver o que está errado. Por que está havendo muita discussão dentro de casa? Alguma coisa está errada? E eu aprendi nesse tempo, né, que às vezes não é o marido que está errado, não é o filho que está errado, é a gente mesmo. Então, e eu sempre queria que meu marido mudasse. Mudasse, tinha que mudar, meus filhos tinham que mudar, tudo tinha que mudar. Mas eu estava ferida, doente. E eu queria ser a dona da casa. E a palavra de Deus, ela é muito clara. O homem, ele tem que ser a cabeça da casa. Você pode aconselhar, instruir ele. E com certeza ele vai te escutar, se você instruir com sabedoria. Então, ele vai acabar fazendo aquilo que você falou para ele. Nós temos que ter sabedoria em casa, na família, até fora. E, né, voltando para a história de Sara, ela não teve sabedoria de novo, né? E ali, ele mandou
né, muito triste, ele mandou eles para o deserto. E ali chegou no deserto, a água de novo, né? Acabou. Comida não acabou, mas a água acabou. E ali ela ficou desesperada. Meu filho vai morrer. E aí o anjo de novo olhou para ela e disse por que ela estava daquela maneira. Que não era para ela se preocupar, que ele tinha escutado o choro. Mas o interessante, irmãs, que ele falou com ela. Ele não falou com Ismael. Ismael era uma adolescente. Ele falou com ela de novo. E aí, naquele momento, abriu os olhos dela. Os olhos da fé. Deus abriu os olhos dela. E aonde, irmãs? Conta para mim aqui. Se tiver uma árvore no deserto, eu nunca vi. Deus, olha como que Deus ele é maravilhoso. Ele deixou uma árvore para o menino ficar lá debaixo. E depois, ele arrumou água. Proveu água. Às vezes nós estamos no deserto e o Senhor provê água, pão, descanso para a gente. Só que a gente está tão rixosa, tão preocupada com outras coisas, que a gente não vê o que está ao nosso redor. A gente não vê. Então, essa história, eu falei assim, eu confesso para vocês que quando Deus me falou assim, Senhor, será? É isso mesmo que eu tenho que falar? Pois é, lembrei disso mesmo. Mais uma mulher na Bíblia, Agar, que teve fé. Mas todas as, como eles falam, né? Eram ninguém. E olha para você ver como que Deus, ele concretizou na vida dela. Ismael foi para lá, eles viraram nômades. E ali, ela arrumou uma esposa para ele egípcia. Às vezes, seu propósito é cuidar dos seus filhos, viu? Às vezes tem propósito, sim, em outras áreas. Mas às vezes, seu propósito é cuidar dos seus filhos. E não sair para trabalhar. Porque dali vai ser gerado nações. Vai ser gerado libertadores. E essa história foi muito além, né, das minhas expectativas. E aí eu fui pesquisando e vi que ele é descendente dos israelitas, né? E não sei se você já... E até o dia de hoje, a descendência dele é muito falada. Eles são descendentes de muçulmanos. Então, é muito numeroso. Apesar dele ser contra o nosso povo, Deus cumpriu com a promessa que ele tinha feito a ela. Por quê? Porque foi desviado, né, gente? Não foi aquela promessa. Mas isso não impediu de Deus abençoar a Agar por causa de Abrão. Devido a ele. Às vezes, fala-se, ela intercedeu pelo seu filho. Agar intercedeu pelo seu filho. Ela temia pelo seu filho. A oração de uma mãe surte muito seus efeitos. Às vezes você está orando ali para o seu filho, para libertar, para curar, para tirar das drogas. Continua. Que o que Deus prometeu vai chegar. Vai ser cumprido sobre a vida dele. Independente, irmãs,
independente do percurso que ele tomar, porque Ismael tomou um percurso diferente, né, do seu pai Abrão. E na história até o dia de hoje não fala nada que ele foi contra, né, o seu irmão Isaac. Ele cuidava do túmulo do seu pai, os dois cuidavam do túmulo do seu pai. Então, até então, não foi ter muito inimigo, não, né? Mas chegou um tempo que a descendência dele, que foram 12 filhos que Ismael teve, e uma era a filha dele, ele deu para Esaú se casar. E aí, ele acabou sendo amaldiçoado porque ele queimou a sua filha. Queimou não, matou, né? Queimada. E, consequentemente, Esaú também ele ficou queimado naquela época. Mas, enfim, o que tudo isso nos traz? Pode demorar quantos anos for, mas o tempo da promessa na sua vida, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Porque através da sua obediência, através da sua confiança, ela vai chegar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não importa como você começou na sua trajetória. Se foi uma escrava, se foi um lavador de banheiro, isso não importa. Não importa. Se você era uma ex-prostituta, se você era um ex-drogado, isso não importa como você começou. O que importa para Deus é quando termina. É quando termina. Então, fica uma pergunta. Você quer ser como Sara? Saraí ou Agar? O que nesta noite Deus tem te indagado. O que você precisa para ter fé? O que está faltando em você? Você precisa de ser curada? Aleluia. Aleluia. Você precisa ser curada de mágoas? Aleluia. De rejeição? E o Senhor está aqui, te olhando. E Ele está te escutando. E Ele sabe o que você precisa nesta noite. Aleluia. E Ele está te convidando. Aleluia. A obedecer. Ele está te convidando a confiar plenamente, cegamente nele. Aleluia. E é isso que Ele faz. É isso que Ele é. Onipotente, onipresente, onisciente. E Ele vê todas as coisas. E Ele vê o que você precisa. Ah, Juliana, você não sabe o que eu passo. Acha? Não sei, mas Ele sabe. Ele sabe o que você precisa para voltar a caminhar no processo. Ele sabe o que você precisa. Não é o que você quer, não. É o que você precisa. Agar não precisava voltar, mas ela voltou por obediência. Então, o que você precisa para voltar na rota? O que você precisa para ter fé o suficiente para ser concluídas as promessas dele na sua vida?
Aleluia. Xarabácere, cantarabácere, cantará. E eu vou finalizar com uma música que eu pedi para a mídia passar. Gostaria que a pastora vocês vierem na frente, por favor, e as pastoras orarem, por favor. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, o Senhor conhece a história de cada filha do Senhor que está aqui nesta noite. E também, ó Deus, de quem está aí, Senhor, nos assistindo, meu Pai. Quem está aí online, Senhor. Deus, eu te peço, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá tocando aí no íntimo de cada mulher que está aqui, de cada mulher que nos ouve, de cada mulher que assiste, de cada mulher que ainda vai assistir, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, conforme foi falado, Tua palavra foi pregada aqui nesta noite, meu Deus. Pai, o Senhor se agrada, Deus, de mulheres, ó Pai, que vêm buscar o Senhor, de mulheres, ó Pai, que são obedientes, meu Deus, à palavra do Senhor, Deus. As mulheres que são obedientes, meu Deus, aos princípios do Senhor, meu Deus. Pai, muitas vezes não é fácil, é difícil mesmo, meu Deus, mas que o Senhor venha, Pai, encorajar, meu Deus, cada mulher aqui, Pai, a obedecer, meu Deus, e não recuar, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor se agrada daqueles, ó Pai, que prosseguem, e o Senhor, Pai, não se agrada daqueles que retrocedem, meu Deus. Então, Pai, que nós possamos ser mulheres corajosas, possamos ser mulheres, Pai, obedientes, tementes, meu Deus. Possamos, ó Pai, ser mulheres, ó Pai, que ouvem a Tua voz, que ouvem, Pai, os Teus profetas, as pessoas que o Senhor envia, Pai, para poder nos falar, para poder abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre a Tua palavra, meu Deus, que mesmo, Pai, que nós possamos falhar, o Senhor perdoa, o Senhor, ó Pai, vai cumprir, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, cada uma de Tuas promessas, ó Deus. E enquanto, Pai, a promessa não acontece, enquanto o tempo não chega, Senhor, o Senhor nos fortalece, meu Pai. O Senhor cuida, o Senhor dá provisão, meu Deus, mesmo no tempo, ó Pai, do deserto, mesmo no tempo, ó Pai, da escassez, mesmo no tempo da prova, meu Deus, o Senhor está conosco, o Senhor está tratando, o Senhor está trabalhando, meu Deus, para que, Pai, quando a promessa vier, quando se cumprir, meu Deus, seja, Pai, bênção, Pai, para as nossas vidas e também, Pai, para o mundo em que vivemos, ó Deus, para as pessoas, ó Pai, que nos cercam, ó Deus. Queremos fazer diferença, meu Pai. Queremos, ó Deus, ser mulheres abençoadas e abençoadoras, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Que é muito bom, Deus, ter um Deus bom, ter um Deus fiel. Deus, a Tua palavra é maravilhosa e ela está repleta, meu Deus, de testemunhos, de histórias, ó Pai, da fidelidade do Senhor, meu Deus, para com Teu povo, meu Deus. Então, meu Pai, tira todo desânimo, tira todo cansaço, meu Deus, tira toda vontade de morrer, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, meu Deus, que sai, Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que bata em retirada, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque sempre, meu Deus, haverá a provisão do Senhor, ó Pai, conforme a história de Agar, quando ela achou, Deus, que ela ia morrer, que o filho ia morrer, o Senhor apareceu ali, o Senhor trouxe provisão. Trabalha agora, Senhor, nas mentes, ó Pai, nas emoções, Senhor, de pessoas, ó Pai, que não estão vendo saídas,
de pessoas, ó Deus, que estão achando que vão morrer. Deus, elas não vão morrer, elas só precisam, meu Deus, dar mais um passo, meu Deus. Elas só precisam, meu Deus, confiar. Elas só precisam permanecer, obedecer, meu Deus. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. E, Pai, as tuas promessas irão se cumprir, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.